Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, sendo que hoje é o Tinnitus Talk com um tema específico relacionado ao zumbido, que é a relação, a associação de zumbido e sinusite, rinite, com dois otorrinos muito feras no assunto. Eles são super atuantes aqui no Instagram. Eu vejo eles respondendo várias perguntas dos seguidores e eles manjam muito, né? Que é o Dr. Rinaldo Melo, do Rio de Janeiro, e o Dr. Mohamed Saada, de Mogi das Cruzes. Então, a gente recebeu inúmeras perguntas pelos stories, mas também, lógico, que a gente não vai deixar as pessoas que estão ao vivo à toa, né? Então, a gente vai dar uma atenção também para as pessoas que estão aqui conosco e vamos também responder as dúvidas de vocês que estão aqui ao vivo, tá bom? Então, pra gente não demorar muito, porque vai ter pergunta, tem bastante pergunta aqui, ainda mais as de vocês. Eu vou chamar aqui, deixa eu ver se eles já entraram, né? Deixa eu ir em busca aqui dos meus convidados. Chamei o doutor Saada. Deixa eu ver aqui o Rinaldo, para ver se ele entra. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, Karina? Boa noite a todos aí do Instagram. É um prazer aqui participar, falar de um tema muito importante e que atrapalha a vida de muitas pessoas. Nossa, pelas perguntas que eu vi, eu fiquei impressionada a quantidade de pessoas que sofrem com sintomas tipo zumbido, sinusite, rinite. Oi, Rinaldo, tudo bem? E aí, tudo bem? Voltamos, hein? Como é que tá? Depois... Tudo bom? E aí, meu amigo Sada, como é que tá? Tudo legal? Tudo certinho. Depois Hoje nós estamos de ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro. Sada, não sei se está em São Paulo, não. Tá em São Paulo? Eu tô em São Paulo, sim, tô de férias, mas tô em São Paulo. Então não falei errado. Então Peguei um auditório aqui do hotel, mas eu atendo tanto em Mogi das Cruzes como em São Paulo. O pessoal tem pedido bastante, então a gente começou a atuar em São Paulo também. Ah, legal saber disso. Então eu espero que essa ponte aérea, esse voo, seja com pouca turbulência ou nenhuma, seja uma pista mesmo, céu de brigadeiro, para a gente começar aqui a responder as perguntas dos seguidores. Bom, vamos lá. O doutor Rinaldo, né, ele já tem cadeira cativa aqui, ele já participou de outras lives. Então, eu vou chamar hoje, inicialmente, o doutor Saada para ele se apresentar, falar um pouquinho da sua formação e aonde atende. E depois o doutor Rinaldo fala um pouquinho também da formação e aonde ele faz os atendimentos dele. Bom, eu sou otorrinolaringologista. Eu fiz minha faculdade em Mogi das Cruzes. A minha residência foi no Hospital SEMA, em São Paulo. E foi uma formação muito forte na parte cirúrgica também, tanto na base de crânio, como ouvido, nariz, garganta, tudo. E aí voltei para minha cidade a convite, não tinha pretensão em voltar, e assumi um serviço completo de otorrino logo que eu já tinha terminado. Então foi um desafio imenso, foram muitos atendimentos, foi aonde começou a ter muito feeling na parte de atendimento, porque quando você atende muito, você bate o olho no paciente, o jeito que ele entra, o jeito que ele funga o nariz, o jeito que ele fala, a voz anasalada, o tipo de voz. Quando você atende muito, então isso daí te dá bastante refinamento, tá? E graças a Deus, abri o canal do Instagram, abrimos o YouTube, começamos a falar, tentar ajudar o máximo de pessoas aí. E estamos aí no dia a dia, igual o Dr. Rinaldo aí também, tá atuante bastante. Muito bom. E você atende em Mogi das Cruzes aqui em São Paulo, em qual bairro? Na Avenida Paulista. A gente começou a atender em maio, na Avenida Paulista, tá? Já tá precisando até aumentar os dias aí, que o pessoal veio, a gente não esperava, o pessoal veio com tudo, a agenda já tá para outubro, mas estamos aí, tentando ajudar da melhor forma todo mundo aí. Excelente. Eu lembro que eu te conheci através de um vídeo seu no YouTube, porque eu sou rata de zumbido, eu vou fuçando tudo. E daí, quando eu olhei você falando sobre a sua experiência com zumbido, como você aprendeu a lidar na época, acho que na época da faculdade, da residência, alguma coisa assim. Não é na época não, ele ainda tá aqui, ele tá lá no fundo, lá atrás, eu não convidei ele para entrar para essa live, não. Ótimo! E daí eu achei super interessante a forma como você foi lidando, as suas
táticas. E aí foi quando eu comecei a te seguir no Instagram, né? E o último vídeo que eu rachei de rir, porque eu falei, gente, fazia tempo que eu não dava tanta risada. Ele, num vídeo, mostrando a lavagem nasal e ele se afogando, assim, Ah, de eu vi choro. essa. Gente, eu Foi ri muito boa. tanto. Eu falei, não, eu tenho que convidar ele para uma live, porque ele deve ser super divertido. Você tem um senso de humor, assim, que eu já percebi nos seus stories também. Então, vamos lá. Então, Rinaldo, conta aí um pouquinho de você. Então, eu vou aproveitar essa live agora, porque eu quero aperfeiçoar a minha formação. Quero aprender com o Saada a fazer YouTube. Agora a gente tem que fazer pós em rede social. YouTube eu tô meio zerado ainda. E ele é um cara, ele é um fenômeno, é um exemplo aí que a gente tem que seguir, porque eu sempre falo que nós médicos, a gente tem uma função que está no nosso DNA, que é levar informação, né? Então, hoje a gente está na rede social, nada mais é para isso. Óbvio que acaba que é uma vitrine para a gente, mas a gente tem como primordial função é transmitir informação, e essa live hoje aqui, então, é mais uma delas, mais uma desses mecanismos que a gente tem, e eu tenho que fazer uma pós-graduação com ele, porque a minha formação está ficando defasada já. Imagina, você tem o seu Instagram aí, é muito legal, Rinaldo. E é o jeito de comunicar de cada um, mas Exato. você já tem uma comunicação muito legal. Mas o que Isso é bom, isso é bom. tá Isso aqui para deixa... ajudar muitos colegas, ajudo muitos colegas do Norte, Nordeste, Com Centro-Oeste. certeza. Tem que ajudar, porque quanto mais colegas disseminando informação, isso daí é uma vitrine, mas o primordial porque chega num ponto que você não dá conta também dos atendimentos. É muita coisa. O primordial é a informação que a gente leva. Quando a gente coloca aí um vídeo que tem 1 milhão de visualizações, 4 milhões e meio de visualizações, pelo amor de Deus, daí é um país inteiro. Então, Exato. e cada informação que coloca ali é uma responsabilidade. O alcance é gigantesco. Feito isso, viu, Rinaldo? Que bom, eu fico no seu, feliz. muito legal, muito legal. E receber essa palavra divina de você, eu fico mais feliz ainda. Imagina. Mas, enfim, a minha formação, né, Karina, só para a gente reforçar aqui, a gente já teve uma oportunidade de conversar, mas já tem bastante tempo. Então, eu sou carioca da Gema mesmo, porque toda a minha formação que foi no Rio, capital, eu formei aqui na UFRJ, e depois eu fiz a minha residência médica na UERJ, que é a universidade paralela aqui que a gente tem, mas é do estado do Rio. Bom, e a partir de então eu tenho agora, né, tendo consultado bastante no meu consultório, eu tenho 2 unidades, uma fica na cidade mesmo do Rio e outra fica num município paralelo que é em Caxias. Então a gente tem uma forma de atender diferente, como o Sada falou, às vezes em algum lugar a gente tem um volume maior de pacientes e realmente a gente acaba filtrando muito, né? A gente começa a sentir muito, o paciente sentou na cadeira, a gente já consegue interpretar muito o que traz além dos sintomas, né? Porque a gente tem que encontrar, além do que ele está dizendo, a gente tem que tentar descobrir, ainda mais nesse assunto chamado zumbido, né? Que é tão rico e você está mais do que ninguém para dizer, como é gratificante quando a gente tem resultados muito bons e eu tenho certeza que essa é uma pergunta que todos fazem, esse zumbido tem cura e tem que ter cura, óbvio. E eu nunca esqueço uma passagem sua, eu acho que com a doutora Tani também, que a cura do zumbido, ela passa sempre, necessariamente, pela cura do incômodo. Você tem que se livrar daquele incômodo para poder alcançar essa cura do zumbido. Então, isso é uma coisa muito além. Hoje a gente vai tentar focar numa área mais específica nossa, minha e do doutor Saada, porque, como a gente falou, é muito rico, tem muita especialidade envolvida, e hoje um dos assuntos vai ser esse que a gente vai falar, da interferência do zumbido, quer dizer, do sinusite, da rinite no zumbido. Muito bom, excelente. Eu vou só falar rapidamente, então, para os seguidores dos meus amigos aqui, para quem não me conhece, né? Eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, então eu transito nas 3 áreas, que é a clínica, então eu atendo aqui no bairro de Higienópolis, em São Paulo, também faço teleatendimento, eu sou pesquisadora aqui na USP e também sou docente. Então eu transito nessas 3 áreas, não sei qual é que eu mais gosto, mas eu acho que elas se complementam, né? Em cada momento, realmente, eu estou bastante completa. E eu, como fisioterapeuta, eu tive o prazer de introduzir o trabalho do fisioterapeuta na área de zumbido aqui no Brasil e no exterior também. Então, eu atendo 100% zumbido no meu consultório. Eu não atendo mais nada. São em torno de mais de 50 pacientes por semana que eu atendo, só zumbido. E é o zumbido somatosensorial.
Então, qual que seria esse zumbido? Seria o zumbido que é de causa relacionada às partes musculares e articulares. Pessoas que têm disfunção temporomandibular, que têm uma disfunçãozinha cervical, que têm muitas tensões e dores nessas regiões e que muitas vezes as pessoas falam, nossa, meus exames deram todos normais que eu fiz com o médico. Questiona sobre dor, vê se tem essas questões aqui, ó, porque geralmente tem um excelente prognóstico, tem resultados incríveis. Hoje mesmo atendi uma paciente que teve remissão de zumbido. Ela tá sem zumbido há uma semana com com o tratamento fisioterapêutico. Então, assim, o meu trabalho é nesse subgrupo de zumbido somatosensorial. E sempre, como eu falo nas minhas postagens e nas lives, o grande maestro dessa orquestra chamada zumbido é o médico otorrinolaringologista. O primeiro profissional que vocês precisam ir é no médico. A partir daí, depois de ter feito todo o screening, ter feito toda a investigação, muitas vezes precisa do tratamento do fisioterapeuta junto, nesses casos que eu acabei de citar para vocês. Beleza? Então vamos começar aqui. A primeira pergunta para o Dr. Saad é o seguinte. O que é a sinusite? E se a sinusite, ela causa zumbido ou se, no caso, geralmente, ela pode piorar um zumbido preexistente? As duas coisas, né? Então, vamos lá. A sinusite é uma infecção dos seios da face. Eu sempre mostro, que eu não tenho os modelinhos aqui, mas eu sempre mostro que os seios da face são uma cavidades ocas que são preenchidas por ar. Tem uma mucosa ali, que ela tem cílios e é produzido um muco. Esse muco, ele sai por esse buraquinho. Então, é sempre drenado nessa direção aqui, tá? Quando a pessoa tem qualquer problema que leva à inflamação do seio da face, do nariz, dos cornetos, enfim, gripe, rinite, quadro viral, covid, essa mucosa aqui incha e acaba fechando esse buraquinho que é estreitinho, tá? Fechando isso, começa a produzir catarro. É que eu não vou entrar no assunto sinusite para valer, senão a gente se estende muito. Então, vai produzir catarro e esse catarro vai começar a descer para a garganta e no meio do caminho tem um canalzinho chamado de tubo auditivo. Esse canalzinho é aquele canalzinho quando a gente desce a serra, quando a gente está descendo, pousando avião, faz uma pressão no ouvido, a gente vai lá e faz uma pressão para poder estampar o ouvido. A gente manda esse ar através desse canalzinho. Quando estamos com rinite, com sinusite que você perguntou, tem inflamação de toda a mucosa do nariz, inclusive da tuba auditiva, desse canalzinho, tá? Nós temos a teoria da via aérea única. Então, inflamou o nariz? Inflama a tuba auditiva, inflama o ouvido, que faz parte da via aérea. Todo mundo acha que não, mas ele faz parte da via aérea. Faringe, laringe, pode ir até os pulmões. Toda a via aérea pode inflamar. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, a sinusite desceu para o pulmão e criou uma pneumonia. Não é. A inflamação daqui gerou sinusite, a inflamação daqui gerou pneumonia, a inflamação daqui gerou catarro no ouvido e começa a dar o zumbido. Então, por exemplo, se a pessoa já tem um zumbido pré-existente, então ela está nesse patamar. Entra catarro dentro do ouvido, inflama e tudo mais, ele vai para esse patamar. Parou, tirou essa infecção, ele volta para o que era. Então, se a pessoa tem um zumbido pré-existente, ele vai aumentar. Se a pessoa não tem zumbido, ele pode surgir principalmente quando temos a otite serosa, a otite secretora, tá? Vai catarro para dentro do ouvido, isso causa uma irritabilidade muito grande no paciente, causa uma angústia e o paciente acha que não vai melhorar, ele às vezes exige muita paciência do paciente. Às vezes pode levar uma semana, 2, 3, às vezes um mês para melhorar. Então, a sinusite, que é a inflamação daqui, pode gerar inflamação em tudo, pode aumentar zumbido em quem já tem, ou pode surgir em quem não tem o zumbido. Perfeito. Rinaldo, agora você vai falar da rinite. O que é a rinite? Como é essa classificação? E assim, é possível uma pessoa ter zumbido começar por causa de rinite? Ou geralmente tem a ver com piorar um zumbido que já existe? Também volto a dizer o que o Sada comentou. Uma coisa pode causar a outra, e a outra uma, e aquilo ali vai se perpetuando. A rinite é muito semelhante, a gente hoje em dia até classifica, né, a rinite e a sinusite como uma coisa só, né? Muitas vezes a gente dá até um nome conjugado, rinocinusite, né? Porque é um processo de inflamação, muitas vezes pode ser por alergia, então a rinite, uma das causas
é alergia, então não é vírus, não é bactéria, mas também pode ser uma rinite viral, então aéreas Não que tô, pode... Oi, não tô te ouvindo. Voltou. voltou? O fone estava dando um problema, acho que vão me avisando aí. Então, como é uma inflamação de via aérea, né, ela comete toda a mucosa do nariz, então isso pode gerar, como toda qualquer inflamação, edema, pode provocar também obstrução no nariz. Alô? Oi? Tá falhando? Tá falhando um pouquinho. Se você puder tirar o É. fone, eu acho que é melhor. Vê se o som fica bom, porque... Fica, tá Ficou ótimo. bom? Então vamos voltar aqui. Então, a rinite é um processo inflamatório do nariz, né, que pode se estender para os seios da face. E essa rinite, ela pode ser da mais variada causa. Pode ser inflamatória, pode ser infecciosa, né, um vírus ou até uma bactéria, ou até de causa alérgica. Então, rinite, quando a gente fala, muita gente pensa que sempre rinite é alérgica, mas não. A rinite, ela pode ter multicausas. Então, assim, pode ser uma rinite gestacional, por exemplo, na gravidez, pode ser uma rinite vasomotora, que é muito confundida quando a gente tem uma mudança brusca de temperatura, por exemplo, quando fica exposto a um ar-condicionado. Muitas vezes aquela rinite imediata que a pessoa tem naquele momento não é uma rinite propriamente alérgica. Ela começa como uma rinite vasomotora e não tem fundo alérgico. Claro que se ela for uma alérgica também, isso pode acabar intensificando a alergia que ela também sofre. Mas eu queria explicar aqui que existem vários tipos de rinite, tá, gente? Não só a alérgica. Por isso que o tratamento vai mudar muito de acordo com a identificação desse tipo de rinite. E como existe essa contiguidade do nariz com a garganta e do nariz com o ouvido, obviamente que essas estruturas podem ser afetadas quando a gente tem um processo inflamatório. E aí a gente diz que pode sim gerar um zumbido, uma pressão no ouvido, um abafamento, tosse noturna por conta dessa drenagem que vem do nariz para a garganta. Então eu digo que sim, Karina, pode ocorrer na rinite um aumento do zumbido que já possa estar lá por algum outro motivo e pode por si só gerar esse zumbido, mas que geralmente se for, a gente vai tratar e vai curar até facilmente. Perfeito. Gente, obrigada aí pelos corações, né? Pessoal, aqui a gente vai começar a responder as perguntas de vocês. Então, para quem a gente responder, envia coração, que nós somos super afetuosos. Então, a gente gosta muito de afeto, tá? Ô, Karina, deixa eu dar uma pontuação aqui. Pessoal, vamos clicar nesse aviãozinho aqui de baixo e vamos mandar essa live aqui para 10 pessoas aí da sua lista. Vamos bombar isso daqui, que hoje está uma live sensacional aí. Vamos falar de um tema legal. Agora vai esquentar os motores, vamos decolar. Já clica aqui, ó, não sei aonde. Ó, vamos ter que combinar. Se passar de 300, a gente tem que dar aqui uma informação muito boa aqui que tá todo mundo querendo saber aqui, ó, alguma informação que é o pulo do gato. Só vai ser passada no final. Exatamente. A gente já abre o vinho. A gente já abre um vinho aqui, se vai demorando, a gente já vai pedindo pizza, a gente já vai fazendo uma festinha aqui. Tem uma informação que eu acho que é fundamental, que a gente pode dar no final, que é sobre a dúvida que as pessoas têm da lavagem nasal, que agora está uma polêmica dessa lavagem causar otite, dor de ouvido nas crianças. Então, eu acho que a gente no final pode falar alguma coisa relacionada a isso para prevenir esse tipo de dor e essas otites, e o que pode até gerar zumbido também, enfim. Eu acho que essa questão da orientação da lavagem, hoje, ela é fundamental. Sim, tem muita gente com essa dúvida mesmo. Eu tenho percebido Exato. isso nas redes sociais. Exato. Ó, tem uma pergunta aqui da Juliana NCT. Com quanto tempo saindo o catarro verde, fazendo lavagem nasal, eu tenho que ir ao médico? Doutor Sada, qual a orientação para a Juliana? Depois que o quê? Depois que diminui o catarro? Com quanto tempo ainda tá saindo catarro verde, fazendo lavagem nasal? Aí, tipo, não tá melhorando esse catarro verde. Que momento tem que ir no médico? Depois de quantos dias? Então, por exemplo, começou com uma... Ó, primeira coisa, catarro verde, já vamos ser bem grosseiro, mas para ser prático, é sinusite, tá? Então, catarro verde é sinusite. Tem gente que fala, nossa, então eu tenho sinusite? Já teve, já sarou, já teve, já sarou. Todo mundo que gripe fica com catarro verde já teve sinusite. Porque a sinusite é encarada como se fosse uma doença não curável, como se fosse HIV, como se fosse hepatite C. Então o pessoal fica muito assustado. Nossa, eu tenho sinusite. Não, não é. Teve, acabou, foi embora e tchau. Então assim, catarro verde. Se você gripou
evoluiu para um catarro verde. Você fez lavagem, não está melhorando, você já deve procurar um médico. Agora, o catarro começou a clarear, é porque está dando certo. Ele nunca vai sumir de uma hora para outra. Então, ele está um catarro verde denso. Depois ele está um verde mais claro. Depois ele está um verde bem ralinho. Depois ele vai começar. Então, se você está vendo progressão, continua. E conforme vai melhorando, esse catarro vai diminuindo as lavagens, tá? Porque lavar o nariz é muito bom, mas lavar em excesso tira a proteção do nariz, que é muco que protege o nariz. Agora, sim, não está evoluindo, não está melhorando, Sim. já procura o médico, já vai, já para poder... Então, assim, os primeiros 10 dias, começou a evoluir, melhorar um pouquinho, segue firme. Não melhorou, já procura um médico. Show! Isso Eu aí, acho que nossa. a gente tem que... o Sada falou muito bem, desmistificar também um pouco sobre essa preocupação exagerada, porque, por exemplo, o catarro verde pode ser, como ele falou, verdade mesmo, uma sinusite, e às vezes tem uma sinusite viral, viu, gente? Então, assim, esse catarro, ele naturalmente vai ficar verde por conta da retenção ali de alguns anticorpos que a gente já tem no muco para proteger o nosso nariz. Então, não preocupe-se exatamente sobre a cor do catarro. Eu acho que é mais, como ele falou, da progressão, se a pessoa está tendo alguma, né, febre, enfim, mais de 10 dias e aquilo está né, piorando. Aí sim ela vai procurar um otorrino para verificar se dessa sinusite talvez viral, ela se tornou já bacteriana e aí sim para tomar antibiótico, enfim. Mas eu acho que é temporal e também relacionado dos sintomas da pessoa. Muito bom. Gente, eu tô aprendendo muito já em pouco tempo, poucos minutos. Vocês sabiam disso? Quem tá nos seguindo? Pois é. Olha só, tem uma pergunta aqui do Bruneitan. Rinaldo, trabalho com a voz e tenho rinite e sinusite. Quando eu tô com esses, né, com a rinite, com a sinusite, eu noto que eu tenho que me esforçar mais, porque ele trabalha com a voz. E ele quer saber se cirurgia vai ajudar. Depende. Na verdade, a cirurgia a gente vai sempre reservar para o último caso em que a gente não tem nenhum controle clínico sobre aquela situação. Por exemplo, se ele trabalha com a voz e ele tem um processo inflamatório crônico, seja a rinite até a sinusite, que tem muitas sinusites que perduram mais de 3 meses, então a gente as classifica como crônica, obviamente que toda a via respiratória dele vai estar comprometida, inclusive aqui nas cordas vocais, na laringe. Então pode ter algum edema, alguma vermelhidão, algo inespecífico que ele vai ter uma impostação vocal realmente pior e óbvio que também com a congestão nasal, toda essa caixa de ressonância entre a garganta e o nariz ela vai estar muito congesta, então essa voz vai ser uma voz já um pouco mais anasalada, ele vai ter que suplantar um pouco, vai ter que forçar um pouco a voz para ela sair melhor, e com isso ele está forçando cada vez mais. Então, obviamente que se ele tem um desvio muito acentuado, um corneto muito, né, um esponjoso, uma adenoide grande, isso talvez possa ocorrer nos adultos, umas amígdalas muito inchadas também, talvez seja cirúrgico, mas é um conjunto de situações que a gente avalia para operar, sabe, gente? E muitas vezes, deixa eu só colocar o meu ponto de vista, muitas vezes o paciente, ele controla a alergia com medicamento, mas ele respira pela boca, ele continua respirando pela boca. Então ele toma medicamento, às vezes ele faz uma imunoterapia e a rinite está controlada. Só que o corneto está desse tamanhão dentro do nariz e ele continua respirando pela boca. Então vai afetar as cordas vocais, vai acordar com a garganta seca, pode ter mais amidalite. Então... O Rinaldo colocou muito bem colocado, que eu falo para os pacientes. A cirurgia é a última da fila. Mas, se fizermos tudo, a alergia controlou, que é a rinite, controlou a alergia, mas não está respirando bem, a pessoa tem que respirar pelo nariz. Tem que respirar da forma correta. Então, tem que procurar. Se o tratamento clínico fez efeito, ok. Se não fez efeito, aí tem que avaliar e considerar a possibilidade cirúrgica. E só fazer um adendo aqui. Realmente a gente encara na medicina isso como uma regra geral, né? A cirurgia quando a gente não tem nenhuma solução com tratamento clínico, medicamentoso. Só que nós que temos uma especialidade cirúrgica, a gente sabe que dependendo do caso, se a pessoa tem realmente um corneto muito grande, um desvio de septo enorme, às vezes ele acaba sendo a primeira linha de tratamento. Então, assim, não só pela questão que ele tem de voz, alguma coisa a mais, mas talvez só por não respirar bem. Então, às vezes, a gente também não pode esperar tanto situações que, como essa, é uma obstrução mecânica, é físico, é anatômico, a gente, às vezes, acaba optando por uma primeira linha, sabe? É uma coisa que a gente tem que avaliar também. Excelente. Eu vou dar uma atenção aqui para o pessoal que está ao vivo. A Rosana foi a que fez a primeira pergunta. Foge um pouquinho da sinusite e rinite, mas ela pergunta assim, doutor Sada, labirintite tem a ver com tuba auditiva?
É que depende do que a pessoa chama de labirintite, né? Labirintite é um apelido bem dado aí para tontura, então vamos colocar como tontura, tá? Sim. A tuba auditiva pode gerar tontura. Por exemplo, numa rinite. Até entra no assunto que a gente está falando aqui. Quando a pessoa tem a tuba auditiva, que está lá no fundo do nariz, ela é um buraquinho que vai até o ouvido. Então, aqui meu dedo chegou no ouvido. Se essa tuba auditiva inflama, ela fecha. E aqui no ouvido é uma cavidade oca, tá? Só que esse ar que está aqui, ele vai começar a ser absorvido pelas células. Ele vai começar a formar uma pressão negativa, uma sucção. Sabe quando você pega um saco de alimento e suga e fica a vácuo? O tímpano começa a ser retraído. Quando começa a ser retraído, ele começa a gerar uma pressão negativa em algumas estruturas do labirinto, como janela redonda e janela oval. Ela pode dar uma sensação de pressão, ela pode dar uma sensação de flutuação, pode dar uma sensação de tontura. Mas não são tonturas violentas, tá? A menos que a pessoa assou o nariz igual a vuvuzela aí e faz força e manda catarro para dentro do ouvido. Aí pode gerar uma pressão positiva dentro do ouvido, tá? E uma coisa legal para de falar, e agora com a Covid também, que está muito em alta, né? A tuba auditiva, ela pode carrear, às vezes, até o vírus que está causando aquele processo inflamatório e causar lá no nervo, que é o nervo do labirinto, que a gente chama, uma neurite, uma inflamação desse nervo, e a pessoa tem uma labirintite, né? Que é um termo que a gente fala que é um apelido para vertigem, para tontura, uma vertigem súbita. Então, às vezes ela está resfriada ali 3, 4, 5 dias, acordou com uma tontura, tudo rodando para levantar da cama. Às vezes é só uma inflamação do nervo passageiro, mas por um processo viral que sobe da tuba auditiva e vai até o ouvido. E que, por sinal, sinto muito zumbido pós-Covid, tá? É verdade. Tá demais. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Tatavinho, Rinaldo. Ele pergunta: zumbido pós-Covid de duração longa, né? A gente sabe que tá assim, uma frequência, uma prevalência altíssima. Demais. Perda de audição e com zumbido pós-Covid. Isto é uma realidade. Inclusive, eu acabo pegando bastante paciente também que acaba tendo queixas de dores pós-Covid, junto com zumbido, aí muitos otorrinos acabam me encaminhando. Como é que está a sua experiência clínica em relação a isso? Isso. Então, lembra daquela época da Zika, que as crianças começavam a nascer com microcefalia? Então, assim, foi uma observação, e hoje, assim, estatisticamente, se eu for pôr na balança os pacientes que eu tenho atendido, realmente tem aparecido mais surdez, em teoria, surdez súbita, que a gente costuma dizer, perdas de audição bem consideráveis já da parte neurológica do nervo do auditivo, e influenciando também na neurite vestibular, que é o da tonteira, eles andam muito próximos, então às vezes inflama um, inflama o outro. Então a pessoa realmente tem aparecido com mais perdas de audição. Muitas vezes, igual ao olfato, a gente até consegue regenerar, né, um pouco dessa audição. Se tiver um tratamento precoce, a gente consegue lançar mão de medicamentos anti-inflamatórios, a gente consegue reverter. O problema é que às vezes a pessoa está achando que aquele entupimento é por algum resfriado, um abafado, que é natural, daqui a pouco passa, e aí depois que ela faz uma audiometria já tem uma perda, e se levar mais de 30, 40 dias, às vezes é mais difícil de a gente tratar. Mas realmente que a prevalência está alta, os estudos vêm demonstrando correlação, a gente tem que avançar muito, tem que entender muito sobre isso, mas que é um fato já né, que a gente já sabe que está ocorrendo, tem observado muito. Sim, gente, então, olha, percebeu, Covid, percebeu aquela sensaçãozinha, parece que tá tampado, que não tá ouvindo direito, né? Então, o zumbido, imediatamente vai pro médico. Não passou em um dia, no segundo dia já procura um otorrino para poder fazer o tratamento o quanto antes, tá? Quer colocar alguma coisa, doutor Sada, sobre Covid e zumbido? Eu tenho percebido muito essa relação, e paciente que já começa com quadro de Covid, mesmo que leve hoje em dia, vem a fase inflamatória, que é depois de 5 a 7 dias. E essa fase inflamatória é que causa o problema também, tá? Então, a fase inflamatória do Covid, eu particularmente gosto de entrar com corticoide, principalmente depois de 5 a 7 dias, que a gente consegue... Porque o problema, o vírus ele causa isso e nosso sistema imunológico ele ataca também. Então, temos que dar uma baixada no nosso sistema imune nessa fase. Muitas pessoas tomam corticoide no início, não tem efeito, tá? Então o vírus está ali incubando, ele vai sair, na hora que ele vem, o corpo vai atacar, é que acontece a cena de guerra e acontece tudo isso. Então o corticoide vai não deixar essa guerra acontecer. E aí dá uma amenizada e pode, empiricamente, é mais uma coisa assim de olhômetro mesmo, porque falta estudo,
o paciente tem evoluído muito bem, tá? Pelo menos os pacientes que eu acompanhei. Muito bom. Tem uma pergunta aqui essa aqui, da Celine. Eu estou com sinusite e zumbido, ouvido tampado, que é a plenitude auricular, há um mês. Não está melhorando com antibiótico. Doutor Sada, qual que seria aí o caminho para a Celine? Então, primeiro, precisa ver se não é uma otite média secretora, tá? Então, precisa fazer uma audiometria, precisa fazer uma tomografia. Então, se já não está melhorando, precisamos saber como é que está esse ouvido por dentro, pela imagem e pela audiometria, tá? Então, procura o quanto antes um otorrino, faça uma audiometria, faça uma tomografia. E muitas vezes, se for uma otite secretora, ela leva um tempo para melhorar, mas precisa confirmar se é otite média secretora. Porque pode ser também uma surdez súbita. Então, pode ser uma... Então, precisa de mais exames, tá? Só não faz milagre. Principalmente considerando esse tempo já de um mês, né? Já é um tempo já que está se passando muito. Então, acho que já está na hora de procurar mesmo para poder, então, acelerar esse tratamento. Uhum. A Meirinha César comentou, fez um comentário aqui que é uma das principais causas de zumbido. Ela fala o seguinte: eu tenho zumbido depois que fui no show e nunca mais parou. Por que que acontece isso, doutor? Quer dizer, por que que o zumbido aparece depois de ter ido para o show? Que é uma das principais causas aí do zumbido. Conte aí, doutor Rinaldo. Então, nessas fases, a gente tem que considerar o trauma acústico, né? A gente tem um mecanismo até muito interessante de defesa, né? Porque quando a gente tem um som, uma vibração muito acentuada que vai chegar nesse tímpano, a gente tem um músculozinho lá dentro do ouvido que ele contrai para a gente não deixar esse tímpano vibrar com tamanha força, porque dependendo até da vibração sonora, pode até romper o tímpano, né? Então, a gente, numa noite de festa, que a gente ficou bastante horas ali sobre um som alto, até do lado da caixa de som, pode demorar bastante tempo desse músculozinho relaxar para que o tímpano volte a ter a função normal novamente, para ele poder, então, vibrar com a vibração do som e, com isso, transmitir esse som até a cóclea. Então, esse tempo é um tempo de horas, mas que depois vai voltando. Não voltou, realmente, aí já pode ter gerado alguma agressão à cóclea, gerado alguma agressão auditiva, e aí sim, uma audiometria vai identificar melhor o problema para que dali a gente consiga fazer um tratamento, sabe? Tem que cuidar. Não adianta achar que ficou, vai ficar e pronto e deixa de lado. Vamos tratar isso aí, tem muitas formas de cuidado dessa parte também. E geralmente, gente, só para vocês entenderem, né, um zumbido devido a uma perda de audição. Vamos imaginar como se vocês tivessem uma fábrica de bombons, por exemplo. E daí, digamos que vocês têm 20 mil funcionários nessa fábrica. E na pandemia, morreram 10 mil funcionários nessa fábrica de vocês. E aí vocês falam para os outros 10 mil que sobraram: olha, não posso contratar mais 10 mil e vocês precisam continuar o trabalho da mesma forma de antes, de quando tinha 20 mil funcionários. Então, esses 10 mil que sobraram vão ter que trabalhar em dobro. Então, gera uma excitação, gera uma agitação gigante nesse grupo de pessoas para ter que dar conta dessa fábrica. E aí, gerando essa sensação agitada, isso que faz com que apareça um zumbido. Por que zumbido? Porque é na via auditiva. Via auditiva trabalha com som. Então, por isso que perda auditiva, a pessoa acaba percebendo um zumbido. E o zumbido é percebido aqui no cérebro, tá bom? No córtex auditivo. Bom, o doutor Sada, tem uma pergunta aqui que é bem interessante. A Paula Piccolo. Sinusite pode causar sensação de bolo aqui na garganta? Poder pode. Descendo o catarro para a garganta pode causar, mas esse bolo na garganta merece uma boa investigação. Normalmente, quando a pessoa vem com essa sensação de bolo preso na garganta, temos que investigar toda a parte respiratória, mas dá uma atenção especial para o refluxo. Aí o paciente fala: não, mas eu fiz endoscopia, tá tudo certo. Endoscopia não vê refluxo. Endoscopia vê lesão causada por refluxo. Mas, às vezes, o esôfago está bem protegido, não tem nada. Então, a pessoa faz endoscopia, tá tudo ok. Mas o refluxo, o ácido em si, ele está subindo, descendo e pegando na garganta. E aí pode gerar um edema, que é inchaço,
dá essa sensação de bolo preso na garganta, um pigarro, uma cola que fica ali. Mas o que nós temos também é a secreção descendo. E muitas vezes essa região aqui é muito inespecífico a sensação. Você sente que está por aqui. Você não fala, ah, é aqui a dor. Não é aqui, não é aqui. Você não consegue especificar. É meio que geral que está desse jeito. Então a sinusite pode causar, o refluxo pode causar, respirar pela boca pode causar, mas tem que dar uma atenção especial pro refluxo. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui, na verdade, da Bog Glória, ela é do Paraguai, né? Ela pergunta, eu tenho zumbido, o que devo fazer? Né? É uma pergunta bem ampla, a gente teria que ficar algumas horas aqui na nossa live, mas olha só, a primeira dica que eu dou é procure um médico otorrinolaringologista e realize a audiometria que ele vai pedir, e ele vai pedir provavelmente outros exames laboratoriais para que ele possa te ajudar. Lembrando que zumbido é um sintoma, não é uma doença. E por ser sintoma, ele deve ser investigado. São vários fatores de risco, são inúmeras causas que podem levar ao zumbido, tá bom? Então não tem receita, não tem o tratamento. Existem os tratamentos e é customizado para cada indivíduo, tá bom? Eu falo uma coisa ainda. Preste atenção no seu zumbido, porque ele pode salvar a sua vida, tá? Pessoas que já infartaram, eles entupiram uma artéria que é calibrosa, que é a artéria coronária. Se essa artéria já está entupida, a do labirinto, a da região da cóclea, já foi há muito tempo, porque ela é muito fininha. Então, se seu zumbido, se você já infartou, pode perceber que lá atrás seu zumbido começou. Ele pode ser um sinal de doença vascular, né? Ateromatose, um monte de problema que pode dar. Então, o zumbido pode salvar sua vida também. Falar que essa artéria está entupindo e pode começar. Se você não mudar seu estilo de vida, você pode se dar mal. Muito interessante isso aí, é verdade, porque, como a Sara falou, são vasos muito pequenininhos que vão irrigar o ouvido. Então, se ali, porventura, já entupiu, daqui a pouco um vaso maior também pode, né? E aí, realmente, é interessante essa correlação. Então, tem que abrir muito o leque para pensar no zumbido. O zumbido não é só o barulho que tem que colocar na mesa. Tem o estado emocional da pessoa. Às vezes, ele pode ter um problema somatosensorial, mas o problema de ansiedade está ali junto. Hormonal. E muitas vezes ele está culpando a vida dele por conta do zumbido. Mas se o zumbido desaparecer, ele vai culpar o marido, depois vai culpar o filho, depois vai culpar o trabalho. Então, a pessoa vai jogando culpas. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande na hora de atender um paciente com zumbido. Eu tenho atendido muito paciente agora, recentemente, talvez assim nesse longo de 2 anos para cá, né? Que todo fator que gerou, o estresse que gerou Covid desses anos para cá, pessoas têm aumentado muito o ranger dos dentes, o trincamento dos dentes, o bruxismo, né? Que pode ocorrer tanto noturno quanto diurno também. E a gente até correlacionando com o nosso tema de hoje, rinite, sinusite, pessoas que respiram mal pelo nariz tendem a ter mais trincamento de dente, tendem a ter mais bruxismo à noite, e aí vai comprometer muito as articulações, porque todo o amortecimento que a gente tem dos dentes vai ocorrer nessa articulação. Então vai começar a crepitar muito, a gente tem observado muito isso. Já é uma outra área, a Karina falou, então ela é fisioterapeuta, trata de zumbido, nós somos otorrinos, tratamos, e essa é uma área muito específica de um dentista especializado em dor orofacial por trincamento e realmente pela repercussão e pela proximidade anatômica que tem com o ouvido, a pessoa sente muito chiado, zumbido, sensação de ouvido tampado, dor, às vezes pontual, uma dor que vai e volta. Enfim, é uma coisa para chamar atenção, embora foge um pouco aqui, mas eu acho que é o que a gente tem visto muito, eu acho que as pessoas têm que se atentar para isso, sabia? Sim, muito. E na pandemia ocorreu um aumento absurdo do número de pessoas no meu consultório com bruxismo de sono e bruxismo de vigília, que é esse bruxismo, né? O bruxismo, você não precisa ser necessariamente um ranger, é encostar os dentes, tensionar essa musculatura de dia, também é bruxismo, e isso pode levar a várias repercussões aqui em relação ao zumbido, né? Então, vamos lá. A Geralda Costa pergunta, existe sinusite e rinite emocional, Rinaldo? Existe até uma classificação, sim, de rinite emocional. Por incrível que pareça, existe na classificação entre todas as rinites que a gente encontra, existe até uma rinite emocional, que pode realmente simular sintomas idênticos de uma alergia, como coriza, entupimento, fungação, espirro,
prurido, né? Tudo. Então, existe essa rinite. E, obviamente, que se você tem alguma retenção de muco, né? De secreção dentro dos seios da face, isso pode, ao longo de dias e semanas, talvez, você ter uma infecção bacteriana por alguma imunidade que possa estar debelada, e aí aquela bactéria pode ficar ali dentro, se aproveitar daquele muco, e aí sim causar uma sinusite. É uma coisa que vai uma coisa consequente da outra. Mas existe a rinitezinha emocional, a gente pode classificar. E realmente, assim, a gente até uma coisa importante, né? Falar sobre o muco, né? O muco nasal, nós produzimos cerca de quase 1 litro. As pessoas podem até ficar assustadas agora, 1 litro de muco por dia de produção. Por isso que quando a gente fala que é importante beber água para repor essa hidratação que a gente está perdendo, é importantíssimo pela secura que você vai ter. Então, se você tem uma fisiologia nasal funcionando bem, os seios da face vão drenar esse muco do seio para o nariz, e do nariz você vai deglutindo, aquilo é natural. Agora, se você tem um bloqueio, se você tem uma carne esponjosa, um desvio, o muco não desce. Então, ele começa a ficar represado, começa a ir para os outros lados dos seios da face, causar uma sinusite, tosse noturna, enfim, aí é consequência geral. Mas a gente faz a lavagem justamente para tentar remover o excesso desse muco que está represado, mas também a gente não pode achar que tem que tirar esse muco, porque esse muco ele tem uma função importante também. Então, eu acho que na medicina tudo é um equilíbrio. Não é? Tem pessoas até que me perguntam assim, eu sou obrigado a lavar o nariz com soro? Depende. Tem pessoas que não têm a necessidade de lavar, porque ela não tem nenhum comprometimento anatômico, inflamatório, genético que precise fazer. E, eventualmente, quando tiver resfriado, é legal, mas todo dia a gente indica mais para as pessoas que já têm algum processo já crônico de inflamação, porque aquele muco ele é importante, e se ele estiver drenando, ele vai drenar naturalmente, como todo mundo. Muito bom. Eu tenho 2 perguntas para o Saada. A primeira é em relação ao que eu vejo acontecendo comigo, porque eu fico com a máscara das 8 da manhã até 8 da noite atendendo os meus pacientes. E eu tenho notado que eu tenho espirrado muito mais do que o normal com aquela máscara no meu rosto. Então, o que eu posso fazer para melhorar mais isso? E a pergunta aqui da Malabilate. Quando faço lavagem nasal, sinto pontadas no meu ouvido. Isso é normal? Por que isso acontece? Bom, a questão da máscara. Vamos lá. Existe a máscara de pano, existe a máscara cirúrgica descartável. E existem qualidades de máscara também. A máscara de pano, a pessoa usa, ela comeu, sei lá, alguma coisa e depois foi lá e colocou a máscara, mesmo que tenha escovado o dente. Enquanto ela fala e está com a máscara, vai gotículas de saliva. Tá. Gotículas de saliva tem material orgânico. O material orgânico vai ficar depositado na máscara. No dia seguinte vai ter mofo ali, tá? Vai ter fungo. Então a pessoa começa a falar e depois começa a inalar o fungo. Se a pessoa não lavar a máscara. Por isso que tem que trocar a máscara de tanto em tanto tempo. Isso é por conta das gotículas e tudo mais. A máscara cirúrgica, dependendo da qualidade, ela começa a soltar uns fiapinhos que... Isso! Demais. E também tem outra coisa. Toda a dinâmica da respiração, ela muda. Normalmente quem usa máscara, ele fica muito de boca aberta. Se você perceber, a pessoa fica o tempo inteiro com a boca aberta. Para respirar melhor. Porque o nariz, você já tem um bloqueio. Se você pegar e fazer só isso no seu nariz, de leve, encostar e respirar, quem está aí assistindo pode fazer, já vai sentir que vai cair menos da metade a respiração, o volume que vai entrar. Então tem que tomar muito cuidado. Ser uma máscara que se adequa bem, ser uma máscara... Tem umas máscaras que tem uma armadura ali por dentro para ela ficar mais afastada, para não ficar bloqueando. E fora isso, tem uma restrição e a gente começa a forçar mais. Então, a dinâmica da respiração muda. Se for de pano, pode criar fungo. E se for umas que soltam esse fiapinho, só por Deus. Tá, então procura outra marca que outra não máscara. Tanto fiapinho. Tá. Ó, ainda bem que essa pergunta caiu pro Saada, que ele explicou tão bem que eu não ia explicar dessa forma, não. Foi ótimo. Tive sorte dessa vez. E a segunda pergunta que é sobre essa pontada no ouvido. Bom, a lavagem, pessoal... Principalmente mães que estão assistindo aqui, pelo amor de Deus, ensinem seus filhos a fazerem a lavagem por conta. Porque se a pessoa pega aqui e vai do jeito que ela acha que tem que ser, quando eu vou lavar meu nariz, eu coloco aqui e aperto, eu vou controlando a pressão, tá? Quando a mãe pega e coloca no filho e aperta, ela não está controlando. Se o filho está
incomodado, ela pode pegar e falar, não, aguenta aí, eu vi um médico lá mostrando no YouTube que tem que colocar. Tem que ir devagar, tem que ir no tempo da criança. E quando você coloca aqui e vai lavar o nariz, devagar, vai com calma, vai no seu limite. E outra coisa, não pode suar o nariz. Dá uma vontade louca depois de fazer a lavagem de assoar o nariz. Não pode assoar o nariz. Eu não sabia. Não pode, tá? Por quê? Se você assoa o nariz, você manda a pressão pro ouvido. Naturalmente, na hora que você faz, você já sente seu ouvido diferente, tá? Você sente que foi uma pressãozinha. O soro está acumulado ainda ali dentro. Se assou o nariz, você sente estralar ali o ouvido. Então, você está mandando o soro para dentro do ouvido. Então, não pode assoar o nariz. Então, pega, espera drenar, puxa para dentro, que o movimento natural é aqui. Se você colocar açúcar na ponta do nariz, isso até serve para medir a velocidade que o cílio vai levar isso para a garganta. Depois de uns 5 a 7 minutos, não sei o tempo, agora não lembro, você vai sentir o doce na garganta. Então, o movimento natural é esse. Se você assou o nariz, o muco está voltando para trás. Se assou o nariz, ele faz isso e depois ele vai tender a voltar. Então, natural é para cá. Ficou aquele... Deu vontade? Depois de uns 5 minutos, vai assoprar o nariz. Não é assoar o nariz. Assoar o nariz é uma pressão, uma explosão. Você vai com tudo. Assoprar o nariz, você vai pegar, respirar fundo e vai soltar o ar com uma constância. O tempo inteiro, tá? Aí você não sobrecarrega o ouvido. Então, se tá doendo o ouvido, tem que rever a técnica. Tá? É isso, é verdade. Gente, que fantástica essa live, pelo amor de Aliás, assim, além da pressão para o ouvido, a gente sabe que os seios da face, né, que eles são repletos de ar, eles são preenchidos de ar quando a gente faz a nossa expiração, quando a gente joga o ar para fora. Então, se nessa hora que a gente está jogando esse ar para dentro dos seios da face tem muito muco, se você expira com força para suar, você pode jogar para dentro dos seios da face também a secreção. Então, isso tem toda a ligação com o ouvido. Então, é mais ou menos isso que o Sado falou, exatamente isso. Esse assoar forte realmente pode até prejudicar mais, com certeza. E uma curiosidade, tem gente que faz lavagem e sai pelo olho, tá? Pelo ducto nasolacrimal. Meu então, Deus! Não causa nada. Pelo nariz. Chora de emoção com a lavagem. Exatamente. Meu Deus do céu, eu tô aqui pensando já, a gente poderia fazer como se fosse um programa, assim, toda semana, uma live com vocês. Exatamente, Viu? tem muita coisa para falar. E, pelo amor de Deus, é muito conteúdo, é muita coisa nova. Eu estou assim, embasbacada. Olha só, tem uma pergunta da Josiane. Já procurei um especialista, fiz exames e não mostrou nenhum problema, mas meu zumbido continua. Eu estou quase louca. Josiane, eu até comentei no início da live, né? Se você já procurou, inclusive você falou, é um especialista, quer dizer, é um médico que ele tem a vivência, ele tem expertise no assunto do zumbido. Não achou absolutamente nada. Pensa em algo relacionado com essas questões musculares. Como é que você pode, de repente, identificar isso? Tipo, pensar se não pode ser. Se você tem dores nessa região aqui, cabeça, pescoço, ombro, umas dores mais frequentes. Se você tem bruxismo, seja de noite ou seja um apertamento de dia. Se você tem disfunção temporomandibular, que pode dar sintomas de dores na articulação, travamento na mandíbula, sensação de que parece que a mandíbula é travadinha, não movimenta direito. Se você tem dores de cabeça, se você percebe que ao movimentar o pescoço ou movimentar a mandíbula, se você percebe que o zumbido aumenta ou diminui ou muda a frequência, fala isso com o seu médico também. Que mais? Pessoas que geralmente quando tá com queixa de dores, o zumbido aumenta junto. Isso tudo são critérios de diagnóstico para zumbido somatosensorial. Eu publiquei um artigo em 2018 com colegas estrangeiros colocando os critérios de diagnóstico de zumbido somatosensorial. Então, se você tiver essas características, converse com o seu médico e procure um fisioterapeuta que tem expertise no assunto, tá? Porque vai saber avaliar e vai saber tratar corretamente, tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver... Ana Maria. Estou com mucosa do nariz ferido, com muitas crostas amarelas, sai sangue nos cornetos quando limpo com cotonete. Fiz tomografia da face, deu sinusite na região dos maxilares. Uma coisa talvez não tenha nem ligação com a outra. Pode ser a sinusite por algum problema.
Agora, ela falou algumas coisas aí que já está tudo errado, porque se ela citou cotonete, que ela está catucando cotonete, isso por si só já pode até ser a causa do trauma que ela está causando nessa mucosa, gerando essa ferida e eventual casca, e essa casca, até que você cicatrize esse nariz, ela vai continuar sendo formada. Então, às vezes, a gente acha que aquela casca é uma meleca, não é, a gente vai tirando, soltando, vai ficar uma mucosa exposta ali de novo, ferida, vai formar uma nova casca e nunca cura. Então, você tem que ver justamente como cuidar dessa ferida. A gente tem que olhar, tem que ver de onde vem, se é do corneto, se é do septo, se tem sangramento, se não tem. Dá para a gente cuidar, cicatrizar, parar de ter crostas e cuidar da sinusite em conjunto. Tem que fazer, eu acho que tem talvez até coisas separadas aí. E, na verdade, as fotografias vêm com espessamento mucoso, que não quer dizer absolutamente nada. E aí tá lá, sinusopatia, sinais de sinusopatia. Espessamento mucoso é como se fosse uma cicatriz. Cortou a mão aqui e ficou cicatriz. Teve uma sinusite, a mucosa pode ficar um pouquinho mais grossinha, mas se a drenagem está boa, não precisa fazer nada também, às vezes. É, isso aí, é verdade. É muito comum nas tomografias. Quer dizer nada, às vezes. É muito comum nas tomografias, o radiologista, né, como ele não é otorrino, ele julga que qualquer espessamento que se tem nos seios da face, ele já coloca como conclusão sinusopatia. Aí a pessoa já chega achando, doutor, eu estou com sinusite. É aquela pessoa que a gente conversa que chega no consultório falando que tem uma sinusite e não é uma doença que a gente considera como incurável, a gente vai conseguir curar, dependendo da sinusite, ele vai curar. Então, às vezes, a gente já chega tendo que desmistificar o resultado da tomografia, que a pessoa lê o laudo e já acha que tem uma doença. E não é. Você falando sobre o zumbido, né, que os exames dão todos negativos, mas isso já é um dado muito importante para nós. Se você tem nada no exame, significa que a gente descartou muitos problemas. E a gente vai começar a pesquisar as outras. Isso é fundamental. É um dado importante não ter nada no exame também. E eu acho que a gente tem que, no final, dar a dica aí da lavagem. Para como não doer o ouvido, como fazer. Vamos ver. Não sei se já são. Eu não sei como é que é a live agora, até 1 hora, ou se mudou isso. Como é que tá, Karina? Não sei que é a rainha das hora de live, mas a gente pode estender um pouquinho mais, porque, gente do céu, eu tô aprendendo muito aqui, eu não vou deixar. Passar mais de 1 hora agora? Eu não sei. Pode ficar o dia inteiro na live. Tem duas perguntas. Não sabia. Tem duas perguntas aqui mais simples, né, para o doutor Saada, que é o seguinte: quantas vezes na semana deve-se fazer lavagem nasal? E a segunda é: sinusite mal curada pode ir para os pulmões? Bom, quantas lavagens podem durante a semana? Depende. Tem paciente que eu até contraindico lavagem, tá? Então, tem paciente que tem efeito rebote com a lavagem. Ele começa a produzir mais muco. Recentemente, uma mãe falou, doutor, estou fazendo lavagem e meu filho está cada vez mais encatarrado. Falei, que cor que é? Clara. Falei, quantas lavagens está fazendo? Está fazendo 5. Falei, começa a fazer 2. Ela falou, doutor... Aí ela veio na semana seguinte e já falou que tinha melhorado muito o muco, tá? Porque virou moda, a lavagem é excelente, mas tem que ter critério. Então, vamos lá. Vai depender da sua secreção. Se você tem uma secreção amarelada, esverdeada, se for de alto volume, 3 vezes ao dia, até ela ficar mais clara, cai para 2 vezes por dia, até ela ficar com muco, com bastante volume, 1 vez ao dia. E se não tiver nada, meia garrafinha. Se for seringa, também. A seringa pode ser 5, 6 vezes por dia, 20 ml em cada narina, mas com catarro mais amarelado, esverdeado, e vai diminuindo. O paciente tem que ser protagonista e ele tem que ser orientado a, em alguns pontos, tomar decisão em casa. Aumentou muito o catarro, o médico orientou 3 vezes. Aumenta um pouco mais a lavagem. Então, tem que ter essa orientação. O paciente tem que virar meio que ele ter algum subsídio para poder tomar algumas decisões. E se você não está sentindo absolutamente nada, não tem problema nasal, seu nariz está em equilíbrio, fica tranquila que seu nariz está produzindo a quantidade de muco certa, está protegendo seu nariz, não faça lavagem. Interessante. Nossa, meu Deus, eu tô anestesiada aqui, porque eu tô prestando atenção no que vocês estão falando. Eu acho que eu tô grog aqui com tanta informação. Doutor Saada, e a segunda pergunta, a sinusite pode dar, como é relacionada a pulmão? Pneumonia? Descer para o pulmão? Descer para o pulmão e para os pulmões aqui, isso mesmo. Pode descer se a pessoa for ter problema neurológico, paralisia cerebral, tiver um AVC.
Catarro não desce para o pulmão. Tirem isso da cabeça. Catarro não desce para o pulmão, catarro não desce para o pulmão, catarro não desce para o pulmão. Qualquer coisa que for descer para o pulmão, vocês vão engasgar, vão tossir. Lavagem não vai para o pulmão. Catarro que está aqui não desce para o pulmão. E isso, infelizmente, tem médicos que falam: ah, se não tratar sinusite, o catarro vai descer para o pulmão, vai virar uma pneumonia. Não vira. É aquele negócio que falamos no começo da live. Sinusite deu para um quadro viral, o vírus ele pegou o corpo inteiro. Nariz, ouvido, pulmão. Então pode dar sinusite, pode dar otite e pode dar pneumonia. Mas por conta do vírus está invadindo várias áreas da via aérea. Esse catarro vai chegar na garganta, você vai engolir, pura proteína. Uma dica boa para vocês de postagem para essa semana. Catarro não vai para o pulmão. Olha, é uma informação importante, porque muita gente realmente tem essa ideia mesmo. Rinaldo, 2 perguntinhas. A primeira é da Viviane Castro. Imunoterapia resolve a rinite? E a segunda pergunta é: dores na face que vai para o ouvido, para a cabeça, o que pode ser? Então, a imunoterapia, né, é um tratamento da vacina que a gente diz, né, para a rinite. A rinite for alérgica, vamos falar sobre a rinite alérgica, esquece as outras, acho que a dúvida é essa. A rinite alérgica, ela não tem cura. Isso aí é uma coisa que eu acho que já está bem sacramentado, embora não tenha cura, ela tem controle. E a imunoterapia, hoje, dependendo dos testes alérgicos que você faz e comprovadamente você seja alérgico, você pode responder muito bem à imunoterapia. Cada caso é um caso. Eu conheço pacientes que se dão muito bem com a imunoterapia, são outras pessoas, ficam anos sem ter crise. Agora, conheço também algumas que também não vai ter um sucesso tão grande. Então, isso é um tratamento muito individualizado e a resposta é muito realmente particular. Tem pessoas que vão melhorar muito e pessoas que às vezes não. Mas na minha casuística, eu acho que na maioria das vezes tem um papel fundamental. A imunoterapia, você vai avaliar com um bom alergista, ele vai identificar qual tipo de alergia que você tem, manipular essa medicação, né, que a gente diz que é uma vacina, mas não é bem uma vacina, é só para estimular o seu organismo a se defender daquele alérgeno, e aí você vai ter uma boa resposta. Eu creio que na maioria das vezes sim. Então, acho que é uma boa alternativa. Tem que conversar com o seu alergista para tomar decisões se vale a pena ou não introduzir esse tratamento. E sobre a dor? A dor, dor na face que vai para o ouvido e vai para a cabeça. O que pode ser? Pode até ser a sinusite, pode ser alguma dor de ordem muscular também, porque eu sempre digo que a musculatura que envolve o crânio, a face, a cervical, é uma musculatura toda interligada, então a gente pode ter dores irradiadas e preste atenção se sempre é de um lado só, porque às vezes você está sobrecarregando mais um lado, então pode ser uma dor irradiada, pode ser uma dor por reflexo, mas se tem uma dor relacionada a alguma congestão, alguma secreção, e acumulando em seios da face, vai repercutir, como a gente falou desde o início, interligando com o ouvido, interligando com o seio frontal, dor de cabeça, então pode estar ligado sim. Tem uma pergunta que a gente já está nos finalmente, que eu acho que é uma pergunta importante, até como alerta, sei lá. A Carline, uma coisa assim. É seguro fazer ozonioterapia pelo ouvido? Tô usada. Você indica ozonioterapia? Olha. Polêmico. Ozonioterapia feita pelo ouvido não tem benefício nenhum. Então vamos lá. Como que eu posso explicar? Nós temos o canal auditivo e tem o tímpano. Tem gente que fala que a ozonoterapia vai melhorar a sinusite porque o ouvido tem comunicação com os seios da face. O ouvido tem comunicação com os seios da face, só que a orelha média. A orelha externa, ela tem um tampão aqui, que é o tímpano. Então, a ozonoterapia, eles põem como que chama? Um esteto adaptado e começam a injetar ozônio no ouvido. Isso é uma furada. Existe a ozonoterapia via retal, que eu não tenho experiência, não tenho como responder, porque eu nunca peguei para estudar o assunto. Não posso contraindicar. Só que a ozonioterapia feita pelo ouvido é furada, para não falar que é picaretagem. Tem que tomar cuidado, porque assim, nós somos médicos assim, alopatas, né, de prescrever. Agora, existe também uma linha hoje da medicina que é a linha alternativa, né?
eu respeito muito. Assim, a gente, às vezes, até atua como um aliado, mas não pode ser algo como um tratamento único. Eu não vejo isso como algo salvador. Tem que tomar muito cuidado, às vezes vai ajudar por outros aspectos psicossomáticos e outras situações. Então, eu acho que nunca como um tratamento único, talvez como alternativo. O Sada falou, eu também não tenho experiência para ficar defendendo aqui uma bandeira, mas é uma coisa polêmica na nossa especialidade. E hoje a medicina... Fácil, vai chegar ele é médico. O ozônio colocado aqui, existem outros tipos de ozonioterapia que vai ser absorvido pela mucosa, mas do ouvido não vai chegar em lugar nenhum. Eu também acho, concordo com essa parte. Eu acho que eu particularmente não indico esse tipo de tratamento, sabe? Mas cada profissional às vezes tem uma experiência e a gente tem que respeitar. É uma coisa que está se discutindo muito. Hoje se fala muito sobre a medicina integrativa e tem que tomar cuidado com a medicina. Sempre foi integrativa. O objetivo primordial da medicina é ser integrativa. Então esse termo integrativa hoje acaba caindo numa situação que pode desprestigiar o tratamento, porque as pessoas podem estar usando esse termo de forma, como o Sada falou, como picaretagem, para dizer que está fazendo um tratamento super atual, um tratamento que é novo, que é diferente e que está vendendo, só está ali para vender. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com esses termos. Muito bom. Lembrando que a última revisão sistemática, para quem não sabe, revisão sistemática é uma das melhores metodologias científicas para estudos, mostrando aí que, por enquanto, não é indicado a ozonioterapia para o tratamento de zumbido, né? Então, eu investiguei bastante isso, porque muitas pessoas acabam perguntando. Então, por enquanto, gente, não usem seu tempo, não gastem seu tempo, seu dinheiro, rico dinheiro aí com esse tipo de tratamento que não tem evidência científica, tá? Para tratar zumbido. São 10:01. Eu gostaria de que, Rinaldo, você quer, por exemplo, falar as suas últimas mensagens, ou tipo assim, nossa, essa informação aqui eu tenho que falar no último minuto. O que é que você gostaria de falar? Então, eu acho que eu queria bater nessa tecla aí, que agora tudo que é local, rede social agora virou moda fazer lavagem nasal, né? E aí as consequências disso a gente tem observado muito, as mães sempre perguntando sobre essa dor que dá no ouvido. Então, acho que, assim, como mensagem final, eu queria explicar algumas coisas que podem melhorar esse sintoma. Quer dizer, melhorar não, evitar com que ela sinta essa dor no ouvido, né? Eu até separei aqui umas garrafinhas, que eu acho que todo mundo já está conhecendo. É bom que não tem aqui para identificar, mas vocês já sabem qual é. Aqui tem a adulta e aqui é infantil. E, assim, a dica número 1 que eu acho que as pessoas erram muito, é a posição da cabeça. Então, tem muita gente que ainda acha que a lavagem nasal é para fazer com a cabeça para trás. E não é. É para a cabeça levemente para frente e pode inclinar um pouco para o lado para que facilite a passagem do soro de uma narina para outra e daqui para lá. Você pode reclinar um pouquinho para o lado e para o outro. Então, isso é uma dica importante, nunca para trás. A outra é que na hora que você for aplicar o soro, você não vai apertar com força. Eu até tenho um vídeo que eu fiz aí de mim trocando, assim, fazendo lavagens até com bastante força, mas obviamente que tem gente que vai ter mais incômodo e outras não. Então, assim, como forma geral, não é para fazer com pressão, é para fazer apenas com bastante volume, e esse volume você garante apertando lentamente a garrafa, você vai apertando lentamente e que vai perceber que o soro vai passar de um lado para o outro. E aí, agora, o pulo do gato. É na hora que você for fazer a aplicação, você abrir bem a boca. Então, você abre a boca e aí aplica. Por quê? Porque você vai proteger a tua tuba auditiva, você vai deixar com que o céu da boca, ou a úvula, que é a campainha lá da garganta, ela se encoste lá no fundo da garganta, fazendo com que o soro consiga passar pelo outro lado do nariz também. Então, essa dica de abrir a boca na hora da aplicação é muito importante para não doer. Menos pressão na garrafinha e mais volume, e a cabeça um pouco projetada para frente, um pouco para o lado, um pouco para o outro. Não sei se Sada tem mais alguma coisa que pudesse acrescentar. Não, tá perfeito. Só não assoar o nariz depois. Perfeito. Nossa, não vai mandar tudo pro ouvido. Seria isso. Acho que você tá bem colocado. E assim, qual a informação que você acha assim, nossa, eu não comentei aqui, mas eu acho fundamental para os seguidores aí entender alguma coisa sobre sinusite, rinite ou até mesmo zumbido, né? Que você acha que as pessoas perguntam muito na sua página e que não foi falado aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, para ficar bem fácil. Aonde
a rinite vai, a sinusite vai atrás. Então, tratou a rinite, melhora a sinusite, tá? Sinusite não é uma doença incurável, tá? Então, tópicos assim para vocês pensarem. Sinusite não é uma doença incurável. Ela pode ser aguda ou crônica. A aguda tem tratamento, crônica também tem, que pode ser cirúrgica. Zumbido. Não coloque o zumbido no palco. Quando a gente vai num show e o artista fica ali no palco e tudo apaga e fica só um holofote nele, ele sobressai. Se eu acender um isqueiro a 100 metros de distância de uma pessoa, ela não vai enxergar essa luz desse isqueiro. Mas se for à noite, no breu, a 1 quilômetro, ela vai enxergar. Então, o zumbido também, não coloquem ele no palco, não façam dele um astro, não façam dele o ator principal da vida de vocês. Corram atrás para poder tratar, mas não coloquem ele no pedestal, não dê muito valor para ele. Nossa, Perfeito. gente, como você é didático, excelente. Meu Deus Excelente. do céu. Acabei de ganhar... Uma das melhores lives que eu fiz, realmente, sem sombra de dúvidas. Próximo ano eu quero vocês dois juntos. Acabei de ganhar 2 frases para o consultório. Olha que ganho aqui, ó. Que é onde a rinite vai, a sinusite vai atrás. Tem até uma postagem colocando 2 vacas, onde a vaca... Excelente, excelente. Isso e coloquei. Excelente. E o zumbido, você falou tudo. Não coloque ele no palco. Perfeito. Ó, ganhei 2 frases agora de graça para o meu consultório. E perfeito. Ó, teve uma última pergunta aqui, que eu acho que é só para finalizar, sobre que todo mundo pergunta isso, porque se tem problema se o soro não sair pelo outro lado. Não tem problema. Se você irrigou bem, tudo bem. Mas eu acho que na maioria das vezes não sai pelo outro lado por algum erro, ou de técnica, ou você está fazendo errado, ou pouco volume, está colocando pouco volume de soro para que não consiga sair pelo outro lado, ou você tem uma obstrução muito grande mesmo. Pode ser um desvio de septo grande, um corneto grande, que aí está bloqueando para passar o soro. Então, ou erro de técnica, pouco volume, alguma obstrução. Vamos ver isso melhor no consultório. Eu acho que não se preocupe se não sair pelo outro lado. Se descer pela garganta, se estiver irrigando o nariz, já está válido. Muito bom. Gente, meu Deus do céu. Olha só, para finalizar mesmo, né? Tem uma pessoa aqui, porque esse negócio de ozônio eu me preocupo muito, né? Ozonoterapia tem estudo científico que comprova sua eficácia. Marla Bilatti. Ozônio é bom para limpar a piscina, tá? Tenha isso na mente. E é isso para hoje. Gente, eu quero agradecer muito Excelente. Dr. Rinaldo e Dr. Saada Imagina. pela sua disponibilidade, principalmente você que está de férias aí, né? Conseguiu, com sua lábia aí, conseguiu o auditório do hotel para fazer a live e deu tudo certo com o sinal, né? E próximo ano, pelo amor de Deus, eu quero vocês aqui, os dois juntos aqui, para a gente Com poder certeza. ajudar essas pessoas que estão aí cheias de dúvidas, porque meu interesse maior é passar informações corretas, com profissionais realmente de excelência e sempre baseado na ciência, né? Essa é a minha grande preocupação. Gente, obrigada, até Obrigado a próxima também. live. E para quem não me segue, fica me seguindo aqui, eu sou zumbideira, eu falo bastante de zumbido. E para os doutores aí, sobre todas essas áreas, esses temas aí relacionados à otorrinolaringologia, tá bom? Obrigada, beijo Obrigado. a todos. Obrigado. Bom Até a resto de próxima aí. semana. A gente combina na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.